Vamos receber agora, então, nossa palestrante, a Rô Pacheco. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz. As nossas reflexões dessa noite são em torno do tema valorização da vida. Então, nós encontramos duas palavras bem importantes. O que seria um valor e o que é a vida. O que é a vida no conceito pessoal de cada um de nós. Como nós compreendemos essa vida. O Espiritismo deixa bem claro que a vida é um contínuo desde que nós saímos das mãos do Criador. Então, ora, nós estamos no mundo encarnado, como todos nós aqui que nos vemos, com algumas exceções daqueles que vêm, os irmãos desencarnados, mas a vida continua mesmo quando nós deixamos essa roupagem física. Então, a vida ela continua, independente de eu estar encarnado ou não. A vida é uma ação contínua da existência. Agora, o que é um valor? O que é um valor para cada um de nós? Aqui eu dou valor mais às coisas, eu dou valor às coisas que são perecíveis, ou eu já consigo realmente valorizar aquilo, como diria Jesus, que as traças não roem e a ferrugem não carcome. Eu consigo valorizar já que coisas são essas que não são depauperadas com o tempo. Valorizar a vida. Compreender esses mecanismos. Vitor Hugo, ele nos traz uma nota muito importante, onde ele diz que se é triste alguém morrer pela ausência do alimento do corpo, é mais triste ainda quando alguém depaupera pela ausência desse pão do Espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma nota que tem nos chamado muita a atenção, que está no capítulo 14 do Evangelho, e no item 9, onde vai falar especialmente, vai falar isso aos educadores, que pode ser pai e mãe, ou qualquer um de nós que esteja nessa condição. E se nós pensamos de uma forma mais alargada, todos nós somos educadores e somos educandos. A gente vive concomitantemente esses dois papéis. Então ali, os Espíritos deixam muito claro que a nossa grande missão é conhecer Deus para poder apresentar Deus a quem quer que esteja ombreando o nosso caminho. Seja um filho, seja um amigo, seja um parente. E eu sempre brinco, eu só vou apresentar alguém que eu conheço, né? Eu não costumo apresentar um desconhecido a um amigo. Então Deus não é alguém, mas Ele é algo. Conhecer Deus faz toda a diferença no que diz respeito a ter um valor à vida. A dar valor à vida. Porque nós, se nós fizermos uma reflexão pessoal diante das nossas existências, nós aqui não podemos afirmar, não temos a certeza do que está nos aguardando amanhã. Ou mesmo quando nós saímos aqui dessa casa. Nós não temos certeza de nada daquilo que diz respeito à vida material. Mas nós podemos ter algumas certezas naquilo que diz respeito à nossa vida íntima. Daquilo que diz respeito a nós como seres imortais. A partir do momento que eu reconheço Deus como um Pai bom e justo, e de que não é Ele que castiga e nem pune, mas somos nós que vivenciamos aquilo que necessitamos, e que essas provas nos chegam no caminho e nós não sabemos quando elas vêm e de que forma elas vão acontecer.
Às vezes nós temos um filho pequeno ou grande e nós não sabemos se esse filho vai chegar aos 20 anos. Nós temos um bom cargo numa empresa, mas nós não sabemos se nós vamos ficar ali quanto tempo. Nós temos uma reserva financeira no banco, mas nós não sabemos se o país vai entrar em crise. Alguém pode assegurar isso para mim? Não. Paulo de Tarso, ele faz uma afirmativa muito profunda. Ele diz que nós devemos viver como tudo possuindo, que nós somos pessoas que possuem alguns bens por um tempo, inclusive esse corpo, que é um bem muito precioso, por sinal. Mas nós possuímos tudo, diz Paulo, mas nós não temos nada. E muitas vezes nós vivemos a ilusão de que nós realmente possuímos essas coisas. E ele diz mais: vive como tudo possuindo, e nada tendo, e com todos, e sem ninguém. Porque de um momento para o outro nós podemos ficar sem os nossos amores. Mas se nós compreendermos Deus, e consequentemente, para compreendermos Deus, nós precisamos compreender as suas leis, porque são elas que vão gerar harmonia na nossa vida. Nós compreendemos assim que cada fato que acontece na nossa vida tem um porquê. E aqui nós não afirmamos um absolutismo em cima do determinismo. Isso não existe. Se nós falarmos em algo absoluto, por exemplo, aqui todos nós estamos progredindo e um dia nós vamos desencarnar. Eu não sei se a notícia é muito impactante, mas só para lembrar que um dia todos nós vamos desencarnar. E se isso acontece de uma forma natural, e voltando à questão de um valor, esse corpo ele tem um valor, certo? Um valor que é um valor justo. Nem para mais, nem para menos. Porque quem supervaloriza o corpo sofre. Então, se a gente pensa numa criatura, por exemplo, que vive por conta do seu corpo, ou para o seu corpo, vai sofrer quando a velhice chegar. Porque muitas vezes a criatura, o sujeito, ela quer eternizar a sua juventude. Isso é possível? Ter sempre uma carinha de 18? Deus já faz tudo certo. Mas muitas vezes nós queremos eternizar esse corpo. E passamos a vivenciar em função do corpo. De tal maneira que tudo aquilo que se faz é visando manter algo que não vai ser mantido. Mas vamos analisar o outro oposto. Alguém que se autodeprecia, que não se cuida. É uma desvalorização. Então, tudo que eu supervalorizo ou desvalorizo, eu tiro daquele ponto de equilíbrio. Então, nós temos que cuidar muito desse corpo, sem dúvida. Porque ele é a nossa primeira casa. Essa é a nossa primeira morada no mundo material. É através dessa corporeidade que o teu espírito tem condição de se manifestar. Então nós temos o dever de cuidar. E fato é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nem os espíritos se descuidaram de trazer uma nota falando que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Porque nós temos essa grande oportunidade. Então, muitas vezes, o sujeito acha que vai resolver um problema exterminando o corpo. Mas os problemas só se multiplicam, ou se triplicam, ou vão se multiplicar numa conta quase que infinita. Porque muitas vezes nós queremos exterminar a coisa errada. Porque muitas vezes aquele que pensa nessa automutilação, ou esse autoflagelo que seria o suicídio, não estão resolvendo o problema, mas estão
aumentando ele infinitas vezes mais, porque a vida é uma ação contínua. Isso está bem claro, né? Ficou claro? O corpo acaba e o espírito continua. E vai continuar com um problema muitas vezes maior. Porque quando nós arranjamos uma encarnação, isso é muito complexo. Reencarnar não é um processo simples. Reencarnar requer acordos e combinados com espíritos que estão lá do outro lado, nos auxiliando nessa missão, nessa vida, e com espíritos que eu combinei para ser meu pai, minha mãe, minha parentela, meus irmãos, o marido, os filhos. Eu tenho esses combinados. Imagina que grande rede nós criamos quando nós elaboramos essa encarnação. Para juntar tudo isso de novo não é fácil. E talvez nós nem tenhamos a oportunidade de estar novamente com essas pessoas. Vive como tudo possuindo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Então nós temos a grande oportunidade dessa existência. E às vezes nós pensamos, com todas essas dificuldades que eu tenho, e eu sempre faço uma pergunta, então pense naquilo que seria a pior coisa da sua vida nesse momento. Agora multiplica por 3. Multiplicar? Já pensaram? Qual é a pior coisa que poderia te acontecer hoje? Multiplica por 3. Chegamos a um grande sofrimento, certo? Nada é pior do que o suicídio. Por mais que nós soframos, nada é pior do que exterminar a sua vida. Nada. Porque esse sofrimento, ele tem um tempo. Esse escolho, essa dificuldade tem um tempo. E muitas vezes a vida está dizendo para nós algo muito simples, como por exemplo, paciência. Paciência. Calma. Porque isso vai passar. Mas se ao conhecer Deus e as suas leis, e por que nós retomamos esse ponto importante da nossa reflexão? Porque nós aumentamos o nosso sofrimento sobremaneira sempre que nós nos afastamos de Deus. Nós só sofremos realmente no sentido profundo do sofrimento, sem compreensão, quando nós nos afastamos de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, através das suas leis, essas leis agem na nossa vida, provocando muitas vezes algumas dificuldades escolhidas por nós próprios, para que nós novamente entremos em harmonia com essas leis. Então, se algo difícil está acontecendo na sua vida, é porque essas leis estão agindo e dizendo para você, volta para casa. Se reconcilia com esse Deus em ti. Aprenda como essas leis agem na sua vida, porque automaticamente, ao nos reconectarmos com essas leis divinas e com o próprio Deus, nós vamos continuar tendo desafios? Vamos. Mas a nossa compreensão em relação a eles será outra. Porque nós teremos a absoluta certeza de que tudo que vem para o nosso caminho com um objetivo, que é nos fazer crescer. Que é nos fazer potencializar o que há de melhor dentro de nós. Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, ele traz um caso real de um homem, de um grande empresário do século passado no Brasil, que tinha uma empresa de fiação numa grande capital brasileira, e o Brasil estava passando uma crise financeira. Qualquer semelhança não é uma coincidência.
Nesta crise, esse homem se vê, esse empresário se vê cheio de dívidas, cheio, quase ao ponto de falir a sua empresa. Ele comete suicídio, porque se vê sem saída. Se nós olhamos a vida pela ótica só material, realmente nós não vamos ver saída em várias questões da vida. Diante de uma doença, diante de um revés financeiro, diante da morte de um filho, que isso é algo muito forte, sem dúvida nenhuma, diante de uma traição. Mas se nós compreendemos que a vida é um contínuo e que eu estou muitas vezes resgatando, eu passo a ter outra certeza dentro de mim. Outra força me anima a dar os passos seguintes. Mas esse homem passa, esse espírito, já no plano espiritual, entra em sofrimento. Porque, como eu falei, por mais que nós multipliquemos o nosso sofrimento, nada é pior do que suicidar-se. Nada. Porque nós queremos exterminar a coisa errada. Não é exterminando o corpo que nós vamos resolver o problema. Mas nós temos que exterminar e realmente dar morte àquele aspecto dentro de nós que causa desarmonia nas nossas vidas. E daí é por conta muito pessoal aqui da nossa autoanálise. O que causa desarmonia na minha vida? Se nós fizermos essa pergunta, a gente vai saber responder muito bem, sim. Todos nós sabemos, porque eu particularmente brinco. Nós não temos muitos calos no pé, não. Mas nós temos um calo. E aquele é o mais dolorido. E aquele é o que precisa do remédio. Que é o processo de autoconhecimento. Que é o processo de reintegração dessas forças divinas em mim mesmo. Esse espírito fica no plano espiritual muitos anos. E muito sofrimento. E depois de ser acolhido na espiritualidade superior, sendo atendido nas suas necessidades, lhe é conferido a graça de visitar a sua família. Isso já tinham se passado uns bons 50 anos. E quando ele é levado à terra, quando ele é trazido à terra, os mentores levam esse homem à sua empresa. E ele chega naquela sala que era a sua sala, da diretoria, do presidente, e está lá a sua foto na parede. E ele pergunta ao mentor, mas a empresa está próspera, tudo muito diferente, muito melhor. E até então ele não sabia dessa informação. E os mentores falaram, 4 dias depois que você cometeu o suicídio, a economia do Brasil mudou. Se você tivesse esperado 4 dias, todo o seu problema teria se solucionado. Uma pausa de silêncio para a gente refletir realmente. Muitas vezes nós prolongamos as nossas aflições. Não é culpa dos obsessores, que inclusive são irmãos nossos de jornada. Muitas vezes nós queremos nos livrar dos problemas antes de analisar o porquê desse problema. Qual é a lição que a vida está me trazendo assim na mão? O que eu não quero ver? Porque é muito fácil, quando nos surge uma dor, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um remédio. É natural que seja assim. Mas a gente não pergunta de onde vem essa dor. Por que essa dor persiste? Por que ela vira e mexe e está ali de novo na minha frente? E muitas vezes eu já estou no 4º casamento, estou no amigo número 30, e a coisa se repete. E eu sempre estou naquela mesma atitude, me livrando das coisas e das circunstâncias, sem compreender o porquê disso. Então nós vamos observando a vida numa outra ótica. O quanto eu valoro a vida que eu tenho. O quanto eu valorizo esses pais que me possibilitaram essa encarnação.
O quanto eu valorizo as facilidades que eu tive durante essa vida. E igualmente o quanto eu já valorizo e agradeço as dificuldades. Porque essas dificuldades nos esculpem. A dificuldade muitas vezes ela surge como um cinzel bem pequenininho, que esculpe uma lasquinha na nossa vida. Mas às vezes esse cinzel ele é maior, que tira uma lasca bem grande. Mas às vezes é aquela lasca maior que vai dar uma forma diferente para a nossa vida. Então nós vamos analisando essa vida como uma grande bênção, como uma grande dádiva. Muitas pessoas supervalorizam a sua inteligência e às vezes chega numa idade e tem Alzheimer. Muito curioso isso. Supervalorizam as coisas, mas de repente se veem diante só de coisas, mas não construíram amor dentro de si, não construíram paciência, não construíram respeito, não construíram simpatias. E isso que gera um vazio dentro de nós. O que nós temos que fustigar, o que nós temos que realmente malhar, mais do que malhar o corpo, é esse caráter interno que muitas vezes falta esse tipo de trato. Depois nós reclamamos porque a vida vai assim ou daquele outro jeito. Mas é a vida que nós estamos construindo. Quando Allan Kardec, no quinto item, no quinto capítulo do Evangelho, fala das causas atuais das aflições, ele está falando que a maioria dos problemas que hoje nós vivenciamos é por conta dessa vida. É aqui mesmo. É nessa. E muitas vezes já começou dentro de casa. Porque aquele que está um pouco mais amadurecido dentro de uma estrutura familiar, esse pelo menos tem que ser um pouco mais paciente. Esse tem que ser o primeiro a pedir desculpas. Esse tem que ser o primeiro a dar o primeiro passo. Mas não aquele que é mais imaturo. Como que alguém mais imaturo vai fazer isso? Uma criança pequena consegue ir ao fogão elaborar uma refeição complexa? Não. É a mãe, é o adulto, é o pai que tem a competência para isso. Então, se numa situação dessas, nós somos capazes de perceber aonde tem um sujeito maduro e o outro não, por que nós não conseguimos aplicar isso em casa, no lar? Porque é tão difícil se reconciliar. E nós vamos, muitas vezes, pela desvalorização, nos associando a coisas que retificam a minha autodesvalorização. Hábitos, por exemplo. Vamos fazer uma análise. Uma pessoa que se valoriza, ela vai usar substâncias que vão prejudicar a sua saúde? Sim ou não? Vocês poderiam citar algum elemento que rouba a vitalidade? O que rouba a nossa vitalidade no quesito daquilo que nos alimenta? Bebida alcoólica é uma coisa que soma? Dá vitalidade? Não. Todos concordam, né? E muitas vezes como eu me associo a isso? Muito fácil. Porque assim como nós desvalorizamos a vida e abruptamente a gente pode interrompê-la por uma ação suicida rápida, nós também vamos roubando essa vitalidade nessa forma de suicídio indireto. Porque a gente se associa a coisas, muitas vezes a pessoas, a lugares que roubam a nossa vitalidade. Isso é para a gente pensar mesmo. É para refletir que hábitos, e aqui nós falamos, por exemplo, das bebidas alcoólicas, mas tudo nos nutre. Um programa de TV, televisão pode ser uma péssima
companhia péssima, mas pode ser uma ótima companhia. A internet pode ser uma péssima companhia, mas pode ser uma ótima companhia. Então, são essas atitudes que vão fazendo nós todos refletirmos do quanto eu me valorizo ou não, do que eu estou realmente cuidando e preservando, daquilo que eu tenho que realmente dar morte, no sentido da mudança, porque a vida é uma ação contínua. É o nosso maior bem, é a nossa maior graça. E que bom, que maravilha é quando nós conseguimos cumprir essa existência. Chegando muitas vezes ao final, como nós temos acompanhado ultimamente, um querido amigo, pai de uma grande amiga nossa, e a gente vê aquela pessoa idosa se apagando lentamente, mas uma pessoa que viveu, que cumpriu, e mesmo na sua velhice, no seu depauperamento físico, como tudo é certo, como esse momento de envelhecer é um momento onde essas vaidades físicas vão ficando um pouco mais para trás, para que a gente se programe para essa entrada no plano espiritual, porque daqui a um tempo nós teremos outra vida, nós seremos bebês de novo, seremos crianças de novo, seremos jovens novamente, e tudo se renova sempre de uma forma muito bela. Deus nos oportuniza tudo o que nós precisamos. E para que nós encerremos essa reflexão, nós vamos contar uma história de Buda. Buda como um preposto do Cristo na Terra. Um discípulo pergunta a ele: mas mestre, o que é a morte? O que é morrer? E ele faz uma pausa de silêncio, olhando para os seus discípulos e diz: havia um grande rei, de muitas posses, e esse rei tinha 4 esposas. A primeira esposa era sua predileta. Era aquela que ele mais amava, e ele cedia a todos os seus caprichos, todos. Os sários mais lindos, as joias mais belas, os perfumes mais caros, as escravas que atendiam às necessidades dessa bela mulher, era sua predileta. A segunda, ele amava também muito e cedia a ela também a esses caprichos. Procurava ela não tanto quanto a primeira. A terceira ele gostava também um pouco. Não era toda aquele encantamento, mas a procurava com menos frequência ainda. E eventualmente ele a procurava quando ele precisava de alguma coisa. A 4ª esposa ele nem lembrava que tinha. Qualquer semelhança não é coincidência. Ele nem lembrava, mas era aquela que mais fazia por ele. E por fazer a esse rei, essa esposa acabava passando despercebidamente. Um dia esse rei é convidado a fazer a sua grande viagem, uma grande viagem. Ele teria que se ausentar do seu palácio. E ele pensa: bem, eu não quero ir sozinho, eu vou convidar a primeira esposa que eu tanto amo para me acompanhar nessa viagem. E ele assim faz. Se coloca diante dela, não faz o convite de pronto, porque o homem é inteligente, né? Não entrega primeiro o ouro. Então ele diz que vai fazer uma viagem, que a viagem vai ser longa, e ele diz: me acompanhe. E o que ela diz? Não, eu não vou largar esse palácio. De jeito nenhum, não vou largar as minhas escravas, os meus banhos perfumados, nem os meus sários. E ele pensa então, plano B, segunda esposa. Mas mulher também é inteligente. E ele fala tudo, ela faz uma pergunta: a primeira esposa vai? Ele fica meio receoso se falava a verdade ou não, mas ela descobriria, então ele diz: não, ela não vai. Então se ela não vai, eu também não vou. Imagina, se a primeira não vai, eu também não preciso ir. O rei fica muito desconsolado e vai para o plano C, terceira esposa. Ele conta a história, ela escuta, e ela até pergunta: a primeira e a segunda vão?
Ele disse, não, mas tudo bem, eu acompanho você até a saída do palácio. Daí ele fala, ah, não, é muito pouco, eu preciso que você fosse comigo. Bem, só restava a quarta esposa. E qual é a surpresa do rei quando ele pergunta a ela, você me acompanharia? Ela nem faz pergunta nenhuma. De pronto ela diz sim. Eu vou para onde você quiser, porque você é o meu esposo. Buda faz uma pausa. E ele diz, todos nós temos 4 esposas. A primeira esposa é o nosso corpo. E por ser, muitas vezes, a esposa mais querida, nós satisfazemos todos os caprichos. A segunda esposa são as nossas posses, os recursos intelectuais que nós angariamos com o tempo. Todos nós temos carro, casa, bens, enfim. A terceira esposa representam os nossos parentes, que geralmente a gente procura só quando precisa. E ele diz, quando a morte chega, e essa é a grande viagem, a primeira esposa que fica é o corpo. Ela não vai conosco. A segunda esposa que fica são os nossos bens, as nossas coisas, o diploma da faculdade, isso tudo vai ficar. A terceira esposa são os nossos parentes, eles acompanham o féretro, eles vão à cremação, ao cemitério, mas retornam. Mas a quarta esposa é a nossa alma, é o Espírito. E muitas vezes é aquela que faz tudo por nós, mas nós não paramos para perceber e nos reconectar com essa divindade em nós. E é ela que segue conosco. Aonde quer que nós estejamos nos preparando para ir, quando esse dia chegar, é só ela que vai conosco. Muito obrigada pela atenção.